Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, e hoje é dia de Vascão, jogo muito importante para o Vasco, praticamente de vida ou morte contra o Sport. Vamos falar disso aqui no vídeo de hoje. O Vasco está na zona do rebaixamento, vamos falar aqui da provável escalação, estreia de reforços no jogo de hoje, vamos falar também aqui de como está o mercado do Vasco, as negociações da busca por mais um zagueiro. Muita coisa agora para vocês, pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Sport às 8h30 da noite. Esse jogo terá transmissão somente do Amazon Prime Video. O Vasco, infelizmente, entrou ontem na zona do rebaixamento com a vitória do Juventude fora de casa contra o Ceará. O time gaúcho ultrapassou o Vasco na tabela e o Vasco está na 17ª colocação, apenas 19 pontos. É verdade, tem um jogo a menos, mas é contra o Bahia, né? Um time que está amassando todo mundo. Com certeza, o Vasco vai ter que dar vida no jogo de hoje. Esse jogo é de suma importância para que o Vasco saia da zona do rebaixamento novamente, porque em caso de uma vitória, o Vasco ultrapassará novamente o Juventude e sairá da zona, né? Porém, o adversário encostou, né? O ideal, lógico, seria que todos os times que estavam dentro da zona perdessem seus jogos, né? Mas, infelizmente, o futebol não é assim, né? Não é da maneira que a gente quer, e o Vasco está vacilando e voltou novamente para a zona, né? Não pode dar preferência para a Copa do Brasil. A prioridade do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro, cara. Não dá, mano. O que adianta ser campeão de Copa do Brasil e cair para a segunda divisão? Vai adiantar o quê? O clube vai quebrar do mesmo jeito, vai passar um vexame gigantesco jogando a Libertadores com um elenco de Série B. Lógico, não espera por isso e torce para que o Vasco mude esse cenário, né? E tem que vencer esses jogos. Confronto direto, o Vasco tem que vencer, cara. É time ruim que tá lá embaixo junto com o Vasco. O Vasco tem a obrigação de vencer. O jogo de hoje é obrigação vencer. Se não vencer, caímos para a segunda divisão. Simples, cara. Se não ganhar do Sport, que tem 10 pontos no campeonato, vai ganhar de quem? Me fala, de quem que o Vasco vai ganhar? Não é possível que se o Vasco perder para o Sport hoje, essa diretoria ainda vai manter o Fernando Diniz no comando do Vasco. Não é possível, porque o cara está rebaixando o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. A gente espera uma boa vitória, uma vitória consistente, que o Vasco consiga vencer os 3 pontos aí para sair da zona, né? Pro jogo de hoje vamos ter alguns desfalques. O Tietê tá fora, o PH tá fora, aparentemente o Thiago Mendes também tá fora, e o provável Vasco que vai encarar hoje o Sport deverá ser Léo Jardim, o Mita Rodrigues na lateral direita, a zaga com o Hugo Moura e também Lucas Freitas, a lateral esquerda com o Lucas Piton, o meio campo ali com o Jair, possivelmente o garoto Barros mantido mais uma vez como titular, Coutinho, o ataque com Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai encarar o Sport logo mais na Ilha do Retiro. Vale ressaltar que os reforços contratados, tanto Matheus França e Robert Renan, estarão à disposição do técnico Fernando Diniz e deverão, quem sabe, fazer a sua estreia no jogo de hoje, principalmente o Matheus França, onde o torcedor tem uma grande expectativa quanto à vinda desse jogador, um jogador aí muito promissor, surgiu muito bem no Flamengo, foi para a Premier League e agora está no Vasco. O torcedor tem uma grande expectativa que esse atleta dê muito certo com a nossa camisa e que ajude o Vasco nessa luta incessante contra esse rebaixamento e, quem sabe, lutar por alguma coisa melhor ainda no campeonato, nem que seja uma Sul-Americana que já está de ótimo tamanho pela campanha patética, pífia que o Vasco faz nesse ano de 2025. E, na minha opinião, hoje, 1-0 Vasco. Cara, hoje vai ser aquele golzinho de pênalti do Pirata suado, porque eu acho que não vai ser um jogo tão fácil assim. O Vasco, principalmente, não facilita seus jogos, pelo contrário, complica muito seus jogos. O treinador não sabe mexer, o treinador demora para mexer, acerta vez em quando dentro dos jogos, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, se o Vasco terá condições de vencer o Sport. Na minha opinião, 1-0 Vasco, gol do Pirata aí. Eu tenho quase certeza que vai ser um gol bem chorado, ou de pênalti, ou aquele gol suado, sofrido ali, cara. Comentem aí qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo de logo mais contra o Sport, ressaltando mais uma vez que esse jogo só vai ter transmissão no Amazon Prime Video. Sistema aí que você tem que fazer assinatura por streaming para poder acompanhar o jogo. Se você não tiver essa assinatura, ou faz aquele piratão aí, ou vai ficar sem assistir o jogo, volta para as antigas, né? Escutar no rádio. Aqueles que são um pouco mais leigos no assunto, não vai ter transmissão da Rede Globo, tampouco do Sport TV e menos ainda do Premier Clube. Bom, agora vamos falar da situação do mercado do Vasco. Tivemos algumas definições quanto à busca por zagueiros. O Vasco, infelizmente, não vai conseguir contratar o zagueiro Saldívia. O Colo-Colo recusou a proposta do Vasco
e segundo as informações mais atualizadas que temos, é de que o Vasco não irá fazer uma nova proposta para contratar o jogador e o assunto está encerrado. Colo-Colo não quis fazer negócio com o Vasco e o Vasco não levou adiante essa negociação e assunto encerrado. Quanto ao zagueiro Alan Saldívia, outro assunto encerrado é do Diego Carlos. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o jogador fechou com o Como da Itália. Não será reforço do Vasco, não será reforço do Lille e também do Sevilha, que eram os três clubes que estavam disputando a contratação desse atleta. Infelizmente, seria um baita reforço para a nossa defesa. O Vasco acabou perdendo ele para um clube minúsculo lá no futebol italiano, né? Mas continuar na Europa sempre é mais chamativo para os jogadores, né? Infelizmente, o Vasco acabou perdendo esse atleta. Ainda não sabemos qual será a posição do Edmar Lopes e do Vasco. Se o Vasco vai continuar buscando mais um zagueiro no mercado, trouxe o Carlos Cuesta, que deveria chegar amanhã ao Rio de Janeiro, e também o Robert Renan. É muito pouco, 2 zagueiros apenas para o time titular, não temos banco. O Vasco precisa trazer aí mais um zagueiro, na minha opinião. Não precisa, talvez, ser um zagueiro de extrema prateleira, como poderia ser o Diego Carlos, mas poderia trazer um jogador, talvez aqui do mercado sul-americano, um jogador um pouco mais interessante, talvez não custaria tanto assim aos cofres do Vasco, mas que fosse melhor que Maurício Lemos, Lucas Freitas e também Lucas Oliveira, e claro, também o Hugo Moura improvisado. Vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco ainda vai correr contra o tempo para tentar finalizar a contratação de mais um zagueiro. Tem até amanhã para contratar aí mais reforços vindo da janela internacional. Após isso, somente jogadores livres no mercado e jogadores que estiverem atuando na Série B do Campeonato Brasileiro e aqueles atletas que não completaram 7 jogos pelo Brasileirão da Série A. Comenta aí o que você acha dessas negociações que deram errado, se você acredita que o Vasco terá condições de trazer mais um jogador. Outra situação aqui, só para fechar, Lloyd Augusto. O jogador perdeu muito espaço no Vasco, não está sendo relacionado há mais de 5 jogos e esse atleta sequer viajou com a delegação do Vasco para o jogo contra o Sport. Ele tinha uma negociação com o clube da Turquia, aparentemente essa negociação não foi para frente e o jogador segue lá no Vasco. Claramente o Vasco deve estar louco para tentar negociar esse jogador, que foi uma das piores contratações da história do clube. Certamente aí tem culpa o Pedrinho e a sua gestão em contratar um jogador desse, que não faz o mínimo sentido o Vasco ter ido buscar um jogador desse em um clube minúsculo lá no futebol da Turquia e o Vasco achando que o cara daria certo por aqui, né? Infelizmente, o Lloyd Augusto aí deu muito errado, ele vem treinando normalmente com o elenco, mas não foi relacionado para os últimos jogos do Vasco e sequer foi também para esse jogo contra o Sport, né? Vamos aguardar ver se vai acontecer ainda a saída desse atleta. Vale ressaltar, como eu disse, a janela se encerra em breve e o Vasco com certeza não poderá vender esse atleta para o mercado exterior. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Sport e Vasco, se Deus quiser, com a vitória do Vascão. Comenta aí qual o seu placar, qual o seu palpite, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.